Ei gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um tutorial que eu tô querendo fazer desde o ano passado e agora eu tive tempo. Queria ter postado um pouco antes, eu queria, mas deu meio errado as duas primeiras tentativas. Vocês vão ver no final desse vídeo que vocês não devem fazer, tá bom? E se gostarem, não se esqueçam de deixar um joinha pra mim, compartilhar com seus amigos, se inscrever no meu canal principalmente, tá bom? Então vamos lá pro tutorial? Então, gente, para começar esse vasinho, vocês vão ter que imprimir o molde, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link para você entrar lá no meu blog e pegar, tá bom? E depois é só recortar e copiar para um papelão de preferência bem resistente. E usando um estilete, uma régua ou um esquadro, você vai recortar toda essa forma. E não sei se vocês separaram, mas eu marquei as partes que vão ser dobradas. Só que eu decidi usar o outro lado, que é onde tem o desenho, porque esse papel do desenho é um pouco impermeável, sabe? Então ajudaria o concreto a não escorrer ou vazar, sabe? E como vocês estão vendo, eu tô marcando então de novo essas arestas onde vão ficar as dobras. E com a ponta do esquadro eu fui marcando mesmo essas dobras para ficar mais fácil de dobrar e não ficar todo amassado, sabe? Você pode usar qualquer ponta, pode ser até o estilete, só que sem a lâmina, porque o objetivo não é cortar, e sim só marcar as dobras mesmo. E para montar, basta juntar as arestas dos pentágonos e passar cola quente. Passe bastante cola quente e fique segurando até secar. E depois coloque uma fita crepe, alguma coisa para deixar bem presinho. Nessa hora você tem que tomar cuidado para ficar bem certinho, bem perfeitinho, não deixar nenhum buraquinho, porque senão o concreto vai vazar todo e vai fazer uma bagunça. Aí passa a cola do lado de fora do molde, tá? E antes de terminar de colar tudo, eu passei vaselina, mas pode ser óleo, só para deixar mais impermeável e mais fácil de tirar o molde depois. Mas eu não sei se isso é tão necessário assim, mas eu passei e funcionou. E depois de tudo colado, eu coloquei fita crepe em todas as arestas para ficar bem seguro. E agora é hora de fazer bagunça e misturar o concreto. Você pode usar cimento também, o que você achar melhor. E siga as instruções na embalagem para saber a quantidade de água que você vai precisar. E eu coloquei também vaselina no copinho para ficar mais fácil tirar e testei para ver se estava cabendo direitinho no molde. E agora é só colocar essa mistura de concreto dentro do molde, dar umas batidinhas para sair todas as bolhas e encaixar o copo. Eu não preenchi completamente de concreto o molde, eu deixei um dedinho abaixo, mas com certeza vai derramar um pouquinho, é até bom para você saber que está numa altura boa. Aí é só você colocar bastante peso dentro do copinho, porque ele tende a subir. E no dia seguinte, eu tirei todo esse papelão, e ele ainda vai estar um pouco molhado, né? Então tome bastante cuidado para não quebrar, e só depois de mais um dia que ele vai estar completamente seco. Ah, mas isso depende da marca que você comprar de concreto, tá? Tem umas que secam bem mais rápido, então você dá uma olhadinha. E eu tirei o copo também com bastante cuidado para não quebrar. Fui rasgando ele aos poucos. E é só isso. E aproveitando que o concreto ainda tá molhado, eu ajeitei todas as imperfeições, principalmente do topo, deixei bem retinho. E depois do fim de semana, porque eu deixei uns 2 dias lá sem mexer, ele ficou bem mais claro, bem mais bonito. Então eu dei uma lixadinha para tirar mais ainda as imperfeições, ficar bem certinho. Quando tiver uma irregularidade você pode usar até tesoura, mas com muito cuidado para não quebrar, tá bom? E agora eu vou definir uma face para eu poder fazer a parte dourada. Então eu marquei num papel, bem no meio do papel, essa face, esse pentágono, né? E depois recortei só esse pentágono para usar esse papel como uma proteção na hora de pintar com spray. Depois que eu limpei bem direitinho essa face, depois de ter lixado, né, eu colei com uma fita adesiva esse papel na face para proteger tudo direitinho, né, e poder pintar com tinta e spray sem borrar tudo. Lembrando que você pode usar qualquer tipo de tinta também, tá bom? Não precisa ser em spray não. E depois de umas 3 camadas de tinta, eu deixei secar e tirei o papel. E se tiver borrado, é só usar uma lixinha para tirar. Aí você pinta uma face só se você quiser, isso é opcional, mas eu adorei o resultado.
coloque no fundo do vasinho umas pedrinhas ou madeirinha para poder absorver a água quando você molhar a plantinha e a terra não ficar ensopada. Agora você pega a sua plantinha, tira do pote, tira o excesso de terra, coloca um pouquinho de terra na base, coloca a plantinha com a raiz e depois preenche as laterais com terra. Vai pressionando com uma colher para ficar tudo bem direitinho e a sua planta ficar bem segura ali. E eu molhei a plantinha porque já estava na hora e também para ajudar a pressionar essa terra para ela não ficar caindo toda vez que eu mexer com o vasinho. E essas manchas de água vai sair rapidinho do seu vaso, tá? Não se preocupa não. E agora, para não ficar arranhando a superfície que você colocar o vasinho, eu fiz uma base de feltro. Então eu desenhei a base no feltro, depois recortei esse feltro um pouquinho menor do que a base para não ficar aparecendo quando você olha de lado. E colei com uma cola super forte, mas eu acho que até cola quente funcionaria muito bem. E é isso, o vasinho de concreto geométrico está pronto. Muito obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e assistir agora os erros que eu cometi.